amor de Deus, tem mais condições de eu passar mais tempo livre, então eu estou muito feliz, né? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia. Eu criei esse canal depois que eu fui aprovada em medicina na UFBA para compartilhar sobre a minha vida, sobre estudos, sobre o que me ajudou a ser aprovada e também mais futuramente, quando as minhas aulas começarem, eu vou começar a postar vlogs, coisas sobre a faculdade, a minha rotina. E foi para isso que eu criei esse canal e eu tô muito, muito animada para minhas aulas começarem. Mas enquanto não começa, eu vou continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô muito feliz com a recepção que o meu último vídeo teve. No meu segundo vídeo eu consegui quase 150 inscritos, não sei se já passou nesse momento. Mas eu consegui 1.000 e tantas visualizações no meu último vídeo, 200 likes, eu tô muito, muito feliz, não imaginava que ia ter essa repercussão. E hoje eu estou aqui para responder alguns comentários de vocês. Gente, eu recebi muitos comentários, eu fiquei muito, muito alegre. Não imaginava que ia ter toda essa quantidade de gente falando comigo. Fiquei muito feliz. E eu recebi muitos, muitos comentários. Claro que para quem recebe 1.000 comentários, isso que eu recebi não é nada, mas eu nunca recebi nenhum, então eu estou muito feliz, né? E eu vim aqui para responder eles de uma forma mais aprofundada. Gente, eu não vou conseguir responder absolutamente tudo. Eu recebi muitos comentários fofos, falando sobre como gostaram do canal, como gostaram do vídeo. E eu fico muito feliz, eu respondi todos os comentários, mas eu não vou conseguir falar deles aqui, por mais que eu esteja muito, muito alegre por vocês terem gostado, por eu ter sido recebida tão bem aqui no YouTube. Mas, sem mais enrolações, vamos começar a responder os comentários, tá bom? Vamos lá. Mas a Isabel perguntou, você estudava quantas horas por dia? Gente, eu falei isso no meu primeiro vídeo, mas eu estudava uma média de 7 a 8 horas por dia, mais ou menos. Eu não... Tinha dia que eu estudava menos, tá? Tipo, 5, 6, às vezes 4. Quando eu tava muito cansada, eu estudava 2. Mas tinha dias que eu estudava um pouco mais, que eu passava das 9, das 10. Mas era mais ou menos essa média, assim. Como eu falei no meu primeiro vídeo, eu não estudava no final de semana. Primeiro vídeo? Acho que foi. Eu não estudava no final de semana. A igreja sempre foi minha prioridade. E eu não enlouqueci por conta disso, tá? Então, pra mim não fazia sentido estudar final de semana se eu conseguia terminar toda a minha demanda durante a semana. Mas isso é muito pessoal, eu recomendo que vocês estudem final de semana, tá? Pelo amor de Deus, pelo menos um dia. Mas era mais ou menos essa média, de 7 a 8 horas por dia. E no mesmo comentário embaixo, o Guilherme respondeu: como você fazia para manter a disciplina e continuar? O que eu respondi é muita verdade, gente. Eu focava muito em sair do cursinho. Eu tava desesperada, gente, porque na minha cabeça eu não ia fazer cursinho. Porque por algum motivo eu achava que eu ia ser a estrelinha dourada, assim, entendeu? E eu ia passar direto do terceiro ano. Eu já tava, tipo assim, sabe? Que eu tava no meu primeiro ano de cursinho. Eu não passei no meu primeiro ano de cursinho. Aí eu já falei, gente, pelo amor de Deus, não tem mais condições de eu passar mais de 3 anos nessa bomba. Eu vou ficar louca, entendeu? Então, era essa a minha motivação, sair do cursinho. Sair do cursinho. Então, eu estudava, aí eu tava, tipo assim, com preguiça, e eu pensava, velho, se eu não estudar, eu vou passar mais um ano nesse negócio. E não vai ser mais 2 horas que eu estudar, vai ser mais 365 dias, entendeu? Então, não faz sentido eu querer parar agora. Então, era meio na base da motivação tóxica, entendeu? Assim, eu usava muito o YPT, o YPT, o YPT? Eu não sei falar o nome desse aplicativo, mas eu vou colocar o ícone aqui do lado. Mas, gente, o YPT me ajudou muito, muito, muito mesmo, porque ele contava as minhas horas de estudo e também bloqueava os aplicativos, então eu conseguia manter mais o meu foco. E também eu me comparava com as pessoas do próprio YPT, tipo, dos grupos que eu fazia parte. Então, alguém tá na minha frente, então eu queria passar aquela pessoa, então eu ia com mais, sabe, mais vontade pra estudar pra conseguir superar aquela pessoa. Então era meio na base da motivação tóxica, tá? Mas deu certo. Cuidado também pra vocês não ficarem bitolados, mas deu certo pra mim. E era mais ou menos assim que eu fazia. A Cecília, não sei. Ceciliana perguntou: você demorava muito pra corrigir as questões? Gasto muito tempo fazendo a correção. E como você revisava? Era através de lista de questões? Gente, eu demorava o tempo normal, assim, mais ou menos, pra corrigir uma questão, que é tipo, sei lá, 10 minutos, dependendo da questão. Se a questão for muito fácil, eu errei por falta de atenção, eu corrigi em 3 minutos, entendeu? Porque eu vi o que eu tinha errado, o que eu tinha não entendido na questão, e aí eu falava, nossa, vacilei, passa pra próxima.
Mas quando era uma questão por conteúdo ou porque eu não tinha conseguido fazer a habilidade necessária ali para conseguir responder a questão, aí eu passava mais tempo, demorava 10, 15 minutos, via a resolução, tentava fazer a questão de novo. E sobre a questão de como eu revisava, era basicamente com provas antigas eu fazia o diagnóstico do que eu precisava revisar. Então, se eu via que numa prova antiga da Unesp ou em algum simulado eu tinha errado 2 questões de termologia, eu tinha errado tal e tal assunto, por não ser por falta de atenção, porque eu realmente tinha faltado conteúdo ali para mim. Então eu colocava aquilo como a minha prioridade de revisão e eu fazia listas de questões daquele assunto. Então eu pegava aquele assunto, filtrava as bancas que eu queria e fazia questões daquele assunto. Se eu precisasse ver a teoria de novo, eu via uma aula rápida, eu lia a apostila bem rápido para não ficar nenhuma lacuna. Então era mais ou menos assim que eu fazia. A Brenda comentou: você fazia muitas questões de todas as matérias ou só as que tinham prioridade? Gente, eu foquei muito em matemática, como eu falei. Então, eu fazia questões de matemática todos os dias. Então, pelo menos ali 20 questões de matemática eu fazia no dia. Às vezes, bem mais, quando eu via teoria, eu fazia mais questões. Mas eu fazia as questões do que eu via no dia. Então, por exemplo, se eu vi biologia, química e matemática e história, eu ia fazer questões desses 4 assuntos. Eu fazia mais de naturais e de matemática. Eu negligenciei muito humanos na minha preparação, como eu falei. Não recomendo, se você tem dificuldade, se é uma coisa que você precisa, se o seu vestibular cobra muito humanas, não faça isso. Mas é porque para mim fazia sentido negligenciar um pouquinho humanas e linguagens. Então eu fazia muito menos questões dessas 2 áreas. Fazia questões realmente quando eu via o assunto. Então, como eu falei no meu último vídeo, no meu dia para fazer questões de história, eu via a teoria de história e fazia questões daquele assunto. Então eu fazia tudo de uma vez só. E isso funcionou para mim porque eu não me gastava muito vendo várias aulas e fazendo muitas questões de um assunto que para mim era tranquilo e que não iria me cobrar tanto assim no Enem. Como você faz para escrever a redação rápido? Escreve ela direto na Folha Oficial? O Gabriel perguntou. Gente, eu escrevia na Folha Oficial, tá? Tipo, não literalmente direto, mas eu pegava a folha de rascunho e eu montava o esqueleto da minha redação. Então, eu montava qual repertório eu vou usar na introdução, quais vão ser os meus argumentos, qual o repertório do D1, do D2, como é que eu vou fazer minha conclusão. E eu fazia, tipo, esse esqueleto bem básico e eu passava direto pro definitivo, tá? Eu não demorava fazendo rascunho, porque eu demorava muito passando a limpo. E no meu primeiro ano de Enem, eu já estava traumatizada, porque eu não terminei a redação, não consegui passar a limpo, então eu falei, nunca mais passo a limpo nenhuma redação, vou fazer direto na folha. Então treinei para isso, não façam isso na doida, porque se vocês precisam de rascunho, vocês podem se lascar muito não fazendo rascunho, mas para mim eu estava acostumada, eu conseguia fazer. Então eu treinei durante o ano para isso. Se fosse uma frase muito específica, eu escrevia o rascunho, realmente fazia tudo e passava limpo. Tipo no D1 e no D2, na parte da argumentação, que era muito detalhado, eu tentava fazer um rascunho e depois passar limpo. Mas no resto do texto eu fazia mais assim, conforme o projeto de texto que eu tinha montado no rascunho. O Silas falou, moça, faz um vídeo mostrando mais a agenda e como você recomenda um cronograma para quem tem base rasa em exatas. Então, eu acho que para quem tem uma base muito rasa em exatas, a teoria é muito fundamental. Não dá para você pular direto para questões sem você ter uma base consolidada. Então, veja videoaulas, se aprofunde, tire dúvida com os professores se você tiver oportunidade, mas também faça questões do assunto. Não adianta só você ler e fazer resumos se você não aplica aquele conhecimento, porque você vai se esquecer muito fácil. Então veja videoaulas, se aprofunde no assunto, escreva à mão se isso funciona para você, mas também faça questões, questões um pouco mais básicas, filtra ali, coloca questões fáceis primeiro, para você se acostumando com o assunto, e depois você vai aprofundando. Mas assim, é muito importante você se aprofundar na teoria, em exatas, porque não tem como você fazer questões sem teoria, tá bom? Mas não negligencie as questões, pelo amor de Deus. E sobre a agenda, gente, eu vou mostrar a agenda pra vocês, ela tá aqui em algum lugar. Mas eu vou gravar um vídeo aqui na mesa mostrando mais ou menos como é que eu funcionava a questão da agenda. Aí você bota o vídeo da agenda aqui, tá, Júlia? Então, vamos lá, que a gente tem uma semana de abril. E aí eu vim aqui no final de semana e eu colocava termodinâmica e gases, hidrocarbonetos e termoquímica, fisiologia e genética,
Solos, Brasil e Império e Idade Média, Filosofia e Sociologia, que era para eu continuar onde eu tinha parado. Probabilidade e revisar PA e PG. Aí probabilidade estava vendo também análise combinatória. Tava continuando. Que eu botava bonitinho, tá vendo? Tudo que eu fazia, as questões de cada um. Isso aqui eu vi o assunto, tá? Então eu vi o assunto, fiz esse tanto de questões, vi o assunto, fiz esse tanto de questões, aí dava isso aqui. Aí aqui na próxima, na terça-feira, gases. Eu fazia isso aqui de gases, isso aqui de fisiologia. Então eu via fisiologia e via esse tanto de questões. História, Idade Média, aí eu fiz. IPA e PG mais 15 questões. Então era mais ou menos assim, tá vendo? Aí aqui, na quarta-feira, filosofia, que era para eu continuar onde eu tinha parado. Aí termodinâmica, eu vi até a primeira lei, eu fiz mais 10 questões. Termoquímica, eu consegui terminar, então eu vi mais 25 questões. E probabilidade. Aí na quinta-feira, eu botei para ver genética, provavelmente eu risquei porque eu não consegui ver. Mas eu vi termodinâmica, probabilidade, filosofia, é porque que eu passei, eu não vi aqui, aí eu passei para cá. Filosofia, então Aristóteles, Platão e Sócrates, aí eu fiz esse tanto de questões no total. Na sexta-feira, mesma coisa. Isso aqui era eu contando questões, tá? Total. Eu não fiz tudo isso de questão num dia, não. Aí eu botei genética, até polialelia, química orgânica e probabilidade também. Tá vendo? Essa semana acho que eu não fiz nenhuma prova antiga e nem nenhum simulado. Mas é isso aí. A Angelina comentou: adorei, faz um vídeo de como você faz revisões. Muito obrigada, Angelina. Mas eu respondi mais ou menos na outra dúvida, né? Mas, gente, era basicamente isso. Eu fazia um diagnóstico de acordo com os meus erros em provas antigas e simulados. Pegava aquilo ali como minha prioridade e fazia questões daquele assunto. Filtrava, colocava nas bancas que eu achava mais pertinentes, como eu falei no meu último vídeo. E eu fazia mais ou menos isso, não tinha muito segredo. Como eu terminei o assunto muito rápido, lá para agosto eu já comecei a fazer revisões a vero, assim, de rever o assunto de novo na teoria. E aí, para isso, eu usei as revisões gratuitas do Universo Narrado, do iQuímica e do BioATP. Então, eu pegava as apostilas de revisões que eu já tinha feito antes, no meu primeiro ano de curso, então eu tinha as apostilas salvas. Mas eles sempre lançam, tá, essas revisões gratuitas no final do ano. Eu pegava essas apostilas e eu comecei a fazer desde agosto. Então, acho que eu terminei cada apostila 2 vezes, sabe? Apostila e aulas, no caso. Aí a Brenda também comentou: faz um vídeo falando sobre a sua estratégia de prova, tô amando você. Brenda, muito obrigada, tá? Fiquei muito, muito feliz com seus comentários. Mas, gente, sobre a minha estratégia de prova, eu não tinha muito uma ordem muito definida na minha cabeça, assim. Muita gente fala: olha, vai procurando primeiro as questões fáceis para você ir fazendo, aí depois você pula para as difíceis, para as médias, depois para as difíceis. Só que, gente, eu achava muito trabalhoso você ficar diagnosticando as questões no meio da prova. Então, o que eu fazia é o que dava certo para mim, tá? Mas o que acontecia? No primeiro dia, eu primeiro via a redação, via o tema, tinha ideias, montava ali o meu projeto de texto, mais ou menos, quais argumentos, quais repertórios, tudo bonitinho. Aí eu pulava para linguagens, porque era a coisa que eu mais detestava na vida, era fazer prova de linguagens. Então eu fazia quando eu tinha mais energia, que é no começo da prova. Então eu ia, fazia as questões de linguagens, eu ia na ordem, e quando eu via que a questão estava me prendendo um pouco mais do que 10 segundos, e eu não estava conseguindo entender, aí eu pulava, entendeu? Eu pulava. Então eu não tentava diagnosticar as questões fáceis, mas eu ia fazendo, e se eu achasse fácil, eu fazia, se eu achasse médio ou difícil, eu pulava, entendeu? E aí eu dava essa primeira passada na prova com as questões fáceis, e fazia mais ou menos ali umas 30, vamos lá, umas 30 questões de linguagem. Aí eu passava para humanas, fazia o mesmo processo. Começava do início, ia pulando as que eu achava média difícil, que eu não estava entendendo muito, que eu tinha demorado muito, e ia fazendo as que eu tinha achado fácil. Nesse ponto, eu tava, tipo assim, já no D2 da redação, entendeu? Eu ia meio que intercalando com as questões para não me cansar muito. Aí depois eu voltava para linguagens, fazia as 15 que tinham faltado, fazia as 15 de humanas que tinham faltado e terminava a redação. Aí eu passava no gabarito e era isso. E em matemática e naturais era basicamente o mesmo processo. Eu começava naturais, eu via o que era difícil e eu pulava. Mas eu ia fazendo ali, ó. Questão fácil? Fiz. Questão que tem muito cálculo? Aí eu pulo.
Questão que é teoria, eu faço. Aí eu passava essa primeira vez na prova, ia pra matemática, fazia o mesmo processo. Era uma questão fácil? Eu fazia. Era muito complicadinha? Pulava. Às vezes a questão não precisava nem ser difícil especificamente, tipo de um assunto difícil. Mas se ela precisava de muito cálculo naquele momento, não tinha condição de eu gastar tanto tempo naquilo. Então aquele tipo de questão de, qual é a caixa melhor para tal bolo? Aí você tinha que calcular o volume de 30 caixas, entendeu? E esse negócio demora muito tempo, então não fazia sentido eu me gastar naquele momento para fazer uma questão daquela, porque é muito cálculo, eu poderia me embananar muito fácil. Mas era basicamente assim, não tinha muito segredo não. A Isabela perguntou como você estudou para filosofia e sociologia, focado mais em questões? Então, eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo, e eu falei que eu usei os cursos intensivos ou de revisão, não me lembro agora, do Parabólica. Então, o que é que eu fazia? Eu tinha um dia na semana para filosofia e sociologia. Aí eu intercalava. Então, se uma semana eu tivesse visto filosofia, na outra eu vi sociologia, e na outra filosofia, e na outra sociologia, enfim. E aí, naquele dia, eu pegava a aula do Parabólica, daquele assunto, via a aula, entendeu? Passava ali bem rápido pela teoria e fazia uma ficha, que eu vou mostrar para vocês. Fazia uma ficha bem resumida daquele assunto e passava para questões. Então eu fazia muita questão. Assim, admito, não fiz tantas questões como eu fazia de matemática, por exemplo, mas eu fiz mais do que de história. Acho que filosofia e sociologia foram os assuntos de humanas que eu mais estudei por puro trauma de 2024, porque eu me lasquei, tá bom? Tomei um baile, como eu já falei. Então, eu tentava estudar. Eu vou mostrar as fichas pra vocês. Então, gente, eu fazia essas fichas pra todas as matérias de humanas, tá vendo? Tá aqui tudo jogado. Mas eu vou mostrar principalmente de filosofia, porque foi a pergunta, né? Então, eu fazia, tá vendo? Tópicos bem pequenininhos de cada assunto. Então, aqui, ó, tem pré-socráticos inteiro. Eu via, tipo, bem o básico. Sócrates, Platão. Aí eu fazia pra todos os assuntos. Tem aqui na outra parte também. Então, eu realmente fazia bem resumido, para eu ter tudo que é importante, pelo menos para o Enem, em um lugar só, para eu poder ficar consultando. Enfim, aí aqui também tem de geografia, o de sociologia tá aqui. Então, assim, gente, eu fazia isso para todas as matérias de humanas, porque, como eu falei, não era um estudo muito aprofundado. Então, eu fazia essas fichas mesmo, com folha de fichário, porque eu achava mais prático e porque para mim não era tão importante, então eu conseguia resumir bastante todo o assunto. Então, gente, foi isso. Esses foram os comentários de vocês. Eu fiquei muito feliz por cada comentário que eu recebi. Não consegui falar de todos, mas mesmo assim, gente, eu fiquei com o coração quentinho, tá? Com todos os comentários. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Espero que vocês continuem gostando dos vídeos. Eu vou mudar um pouco de conteúdo em agosto, que eu vou começar a fazer meus vlogs da faculdade de medicina. Então, talvez mude um pouco a pegada dos vídeos. Mas se vocês quiserem, eu vou continuar fazendo vídeo sobre vestibular, sobre estudo. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pelo apoio. E é isso. Tchau, tchau.